Eu nunca fui do tipo certinha, sabe? Aquela pessoa que faz tudo certinho, que planeja cada passo da vida, que evita erro para não se arrepender depois. Eu nunca fui assim. Eu vivi muita coisa na vida que eu preferia esquecer, mas de tudo que eu já fiz, tem uma história que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Uma história que eu carrego comigo dia após dia, como se fosse uma mochila pesada que eu não posso largar nunca. Eu fui mãe cedo, mas ninguém, além de mim, sabe quem é o verdadeiro pai. E ele, o pai do meu filho, está presente na minha vida até hoje, como se nada tivesse acontecido, como se entre a gente nunca tivesse rolado tudo aquilo que rolou. A pior parte, ele é o marido da minha tia. Meu tio para todo mundo. E eu sigo fingindo, mentindo, sorrindo, como se fosse normal, como se eu não sentisse um nó na garganta toda vez que nossos olhos se cruzam. Tudo começou de um jeito que até hoje eu tento entender como eu deixei acontecer. Na época, eu namorava um cara da cidade vizinha, o Gabriel. Nosso namoro era meio morno, sabe? Aquele tipo de relação que tá mais pelo costume do que pela paixão. Enquanto isso, minha tia, que sempre foi como uma segunda mãe para mim, vivia cheia de problemas no casamento. O marido dela, o Daniel, era aquele tipo de homem carismático que falava bonito, que sabia fazer uma mulher se sentir especial. E eu, boba, carente, fui me deixando levar. No começo, era só conversa, aquelas brincadeiras bobas, elogios disfarçados de piada. Até que um dia, numa festa de família, depois de uns copos de cerveja, aconteceu. Não foi planejado, eu juro para você, não foi. Foi rápido, meio atrapalhado, escondido no fundo do quintal enquanto todo mundo se distraía na sala. Depois daquilo, a gente ficou em choque. Prometemos esquecer, fingir que nunca tinha acontecido. E eu achei que seria fácil. Só que umas semanas depois, minha menstruação atrasou. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, estresse, sei lá. Mas no fundo, eu sabia. Cada dia que passava, o medo crescia dentro de mim como uma bomba prestes a explodir. Quando o teste deu positivo, eu chorei até perder a voz. Eu tinha 22 anos, mal sabia cuidar de mim. Imagina de um bebê. Contei para minha mãe, disse que era do meu namorado, do Gabriel, e ela me apoiou. Todo mundo acreditou, porque ninguém, eu disse ninguém, desconfiava do que eu tinha feito, nem o próprio Gabriel, que, para ser bem sincera, nunca foi bom de perceber as coisas. Ele assumiu a criança sem pestanejar. E eu deixei, porque o medo de destruir minha família era maior que qualquer culpa que eu sentisse. Os meses de gravidez foram uma tortura psicológica. Toda vez que eu via o Daniel, eu sentia uma vontade absurda de sair correndo. Às vezes, nossos olhos se encontravam e eu achava que ele sabia, que ele sentia de alguma forma que aquela criança era dele. Mas ele nunca disse nada. Continuou agindo como sempre, o tio brincalhão, meio irresponsável, mas querido por todo mundo. Eu rezava para que, quando o bebê nascesse, ele não tivesse nenhuma característica física muito parecida com Daniel. Deus deve ter tido pena de mim, porque o Pedro, meu filho, nasceu com a cara da minha família. Cabelinho escuro, olhos puxados igual aos meus. Ninguém desconfiou de nada. O tempo passou, eu e o Gabriel acabamos terminando, como já era de se esperar. Ele foi embora para outra cidade e nunca fez muita questão de manter contato. O meu filho cresceu sem pai, mas cheio de amor de todos os lados. Minha mãe, minhas irmãs, minha tia, todo mundo ajudava a cuidar dele. E o Daniel, o meu tio, ele sempre foi muito presente, principalmente porque minha tia nunca teve filhos, então ela tratava o Pedro como se fosse o sobrinho favorito.
Às vezes, eu pegava o Daniel olhando para o meu filho de um jeito diferente, com um brilho no olho que me dava calafrios. Eu nunca soube se era coisa da minha cabeça ou se, no fundo, ele também suspeitava de alguma coisa. Por muitos anos, eu consegui esconder bem esse segredo. Me convenci de que era melhor assim, que eu estava protegendo todo mundo, principalmente o Pedro. Imagina o escândalo se isso viesse à tona. Minha família ia desmoronar. Minha tia, que sempre foi tão boa para mim, ia se sentir traída da pior forma possível. O Daniel podia até ser um cafajeste, mas ela não merecia saber disso. Sem contar o Pedro, que não entenderia nada. Melhor meu filho crescer achando que foi apenas fruto de uma relação que não deu certo do que carregar o peso de uma traição dessas nas costas. Só que ultimamente as coisas têm ficado mais difíceis. O meu filho está crescendo rápido, tem 7 anos agora, é esperto, curioso, adora saber de tudo. Vira e mexe, ele pergunta sobre o pai. Eu invento histórias, digo que o pai dele foi morar longe, que é difícil de ver, que ele foi embora, mas que isso não tem nada a ver com o amor que ele merece. Eu vejo nos olhos dele que essas respostas já não satisfazem mais. Ele sente falta de uma figura paterna, mesmo que nunca tenha tido uma de verdade. E toda vez que ele chama o Daniel de tio Dani, com aquele sorriso bobo, meu coração se quebra um pouquinho. Eu já pensei em contar a verdade, sabia? Muitas vezes. Às vezes, de madrugada, quando tudo está silencioso, eu fico encarando o teto e fico imaginando como seria se eu tivesse coragem. Imagino eu chamando o Daniel num canto, contando tudo, jogando essa bomba no colo dele. Ou então contando para minha mãe, pedindo para ela ajudar a resolver essa situação. Mas aí eu imagino a decepção no rosto de todo mundo, o ódio, a vergonha, a minha vida desmoronando num piscar de olhos. E aí eu volto para o meu lugar, quieta, carregando esse peso sozinha, como venho fazendo há anos. Teve um dia, não faz muito tempo, que quase escapou. A gente estava no churrasco de família e o Daniel estava brincando com o Pedro na piscina. Eu estava sentada de longe, observando, quando minha mãe se aproximou e comentou, rindo. Esse menino é mesmo agarrado com Dani, né? Até parecem pai e filho. Eu ri por fora, mas por dentro eu senti o chão abrir sob meus pés. Demorei uns dias para conseguir dormir direito depois disso. Se a minha mãe, que nunca desconfiou de nada, teve esse pensamento aleatório, imagina se mais gente começasse a pensar igual. Eu sei que um dia, talvez, a verdade possa aparecer. Nada fica escondido para sempre, né? Mas eu também sei que enquanto eu puder, eu vou proteger o Pedro dessa bagunça. Ele não merece carregar uma história suja que não tem nada a ver com ele. Ele merece crescer leve, livre, com a cabeça cheia de sonhos e não de mágoas. E eu vou seguir carregando essa culpa sozinha, porque no fundo eu sei que a única pessoa que realmente merece pagar por tudo isso sou eu mesma. Se você me perguntar se eu me arrependo, Pri, eu vou dizer que sim, mas não do meu filho, sabe? Jamais. Ele é a melhor coisa que me aconteceu. Eu me arrependo da escolha errada, do momento errado, da pessoa errada. Me arrependo de não ter pensado nas consequências, de ter agido por impulso, de ter colocado minha família inteira em risco por uma coisa tão pequena, tão vazia. Hoje, tudo o que eu quero é ver o meu filho feliz. E se para isso eu tiver que guardar esse segredo até o último dia da minha vida, então que seja assim. Eu aguento, eu mereço. A vida seguiu, mas dentro de mim parece que ficou presa naquela tarde no fundo do quintal. Eu posso fingir, posso sorrir em reunião de família, posso até me distrair com as tarefas do dia a dia, mas no fundo é como se uma parte minha tivesse parado no tempo, congelada naquele erro. E cada aniversário do Pedro, cada conquista dele, cada abraço apertado, é uma lembrança silenciosa de tudo que eu escondo. Às vezes, eu me pergunto se eu merecia ser tão feliz com ele, sendo que comecei essa história da forma mais errada possível.
Mas aí ele me chama de mãe com aquele jeitinho doce, e eu me lembro que pelo menos no amor que eu sinto por ele, não existe erro, não existe pecado. É amor puro, e é isso que me dá forças para continuar. O Daniel, por outro lado, nunca mudou, continua sendo do mesmo jeito, mas teve um dia que ele quase me desmontou. Foi num final de semana comum, a família toda reunida, churrasco no quintal, música tocando. Eu estava na cozinha ajudando minha tia a organizar a bagunça, quando ele chegou perto do nada, segurou no meu braço e disse num tom de brincadeira, mas com um olhar que eu nunca vou esquecer: "Você não acha que o Pedro parece um pouco comigo?" Eu ri, nervosa, disfarcei, brinquei dizendo que ele era convencido demais. Mas aquele olhar dele, aquele olhar dizia outra coisa. Era como se finalmente ele tivesse ligando os pontos. Só que, de novo, ele não disse mais nada, nem eu. A gente ficou preso num silêncio que gritou mais alto do que qualquer palavra. Depois desse dia, eu comecei a evitar ficar sozinha com ele. Toda vez que a gente se encontrava, eu dava um jeito de manter distância. Me envolvi mais nas atividades da escola do Pedro, aceitei mais horas no trabalho, qualquer coisa para ter uma desculpa de não estar tão presente nas reuniões de família. Mas é difícil, sabe? Porque minha família é muito unida. Então, por mais que eu tente, sempre tem uma festa, um aniversário, um almoço de domingo que eu não tenho como faltar. E lá está ele, o Daniel, olhando para o Pedro com aquele carinho que me dá calafrios. E eu finjo que não vejo nada. Teve uma época que eu comecei a me preparar para contar a verdade. Eu cheguei a escrever uma carta. Escrevi e reescrevi dezenas de vezes. Imaginava deixar na porta da casa dele, anônima, só para ele saber. Ou então contar para minha tia primeiro, deixar que ela decidisse o que fazer. Mas toda vez que eu terminava a carta, eu rasgava em 1000 pedaços e queimava. O medo era maior. O medo de destruir a vida de todo mundo era como uma parede gigantesca na minha frente. Eu não conseguia atravessar, não tinha coragem. O meu filho segue crescendo e as perguntas dele também. Mãe, por que meu pai não vem me ver? Mãe, ele não gosta de mim? Cada vez que ele perguntava, eu sentia como se uma faca atravessasse meu peito. Eu inventava desculpas. Ele mora longe, filho. Ele te ama, mas a vida dele é muito complicada. Eu mentia, olhando nos olhos dele, e depois chorava escondida no banheiro, porque no fundo eu sabia que o Pedro merecia a verdade. Ah, e antes que vocês me perguntem sobre o teste de DNA, eu fiz sim, logo quando ele nasceu, para sanar qualquer dúvida, por mais que eu já tivesse certeza. Hoje eu vivo nesse fio de navalha. Cada dia é uma luta entre manter o segredo e ser honesta. Eu já li tanta coisa, já procurei ajuda em tantos lugares. Psicólogos dizem que a verdade sempre vem à tona de um jeito ou de outro, mas eu não sei. Eu tenho medo de como seria. Tenho medo que o meu filho me odeie quando souber. Tenho medo que a minha tia, que sempre foi uma segunda mãe para mim, nunca olhe na minha cara. Tenho medo que o Daniel tente se aproximar de um jeito que complique ainda mais tudo. Ou pior, que ele negue, que diga que é mentira, que vire as costas e eu fique sozinha, carregando essa culpa e a dor do Pedro junto. Ninguém imagina o peso que é viver assim, acordar todos os dias e carregar esse segredo no peito, fingir para todo mundo. É muito difícil. Ser a mãe solteira, guerreira, forte, que enfrenta tudo com um sorriso, quando na verdade, por dentro, eu tô esgotada. Cada abraço, cada eu te amo do meu filho é uma lembrança de que eu preciso continuar escondendo a verdade para protegê-lo, para proteger todos nós, mesmo que isso esteja me destruindo devagarinho por dentro. Essa é a minha melhor saída. Esse é o meu segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal Seus Segredos Aqui.
Se você ainda não se inscreveu nesse nosso segundo canal, eu conto com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário. Ajude essa nossa família a crescer, tá bom? Conto com vocês. Amiga, muito obrigada por você compartilhar conosco esse seu segredo. Caramba, que fardo! Que situação difícil! Teve uma parte da sua carta que você se culpou. Literalmente, a culpa é só sua. Você disse, mas lembre-se, não foi só você. Você e esse seu tio, o marido da sua tia, os dois fizeram essa escolha. Então ele, maduro, ele sabe muito bem do erro dele. E no fundo, eu sinto que ele desconfia, mas ele é covarde. Porque quando ele te perguntou na cozinha recentemente, dizendo que o garoto parece muito com ele, ou melhor, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, enfim, você ficou um pouco sem jeito, até achou que ele iria continuar a conversa, e no fundo talvez tudo que você queria era que ele te pressionasse, mas ele foge. É como se ele soubesse, mas segue fazendo de conta que não sabe, porque ele não quer problema para a vida dele. Imagina, e a criança é muito próxima a ele, o seu filho tem muito carinho por esse tio, que na verdade é pai. E ele trata muito bem o seu filho também, mas para todos ele é apenas o tio, ou melhor, o marido da sua tia. Eu compreendo você. Você disse que você não pensa em contar a verdade, que você espera que a verdade apareça, como você tem certeza que um dia vai aparecer. Mas não ainda, não agora. Você pensa no seu filho, nas consequências, na sua família. Eu compreendo você e eu sinto muito de verdade. Por isso, porque no meio de tudo tem uma criança que merecia ter um pai presente, porque esse genitor, um genitor que na verdade não é genitor, mas para todos os efeitos sumiu no mundo, parece que no fundo ele sente, que o filho não é dele, porque ele nunca mais procurou pelo filho. E a criança que acha que ele é o pai, sente, é claro que sente, fica um espaço vazio na vida dele, e nenhuma criança devia passar por isso. Eu espero que a sua carta, o seu segredo, sirva como mais um alerta neste canal. Cuidado com as suas escolhas, as nossas escolhas. A gente às vezes age por impulso, no ápice ali do fogo do momento, e depois as consequências vêm. E no caso da nossa amiga aqui, foi uma criança inocente que não faz ideia que o pai, que ele tanto quer, está mais perto do que ele imagina. É o tio querido dele. Enfim, vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas do canal. Muito obrigada, amiga, pela confiança. Que Deus te guie e te oriente nessa situação para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas desse canal, o que vocês acharam desse segredo, desse desabafo dessa colega? O que vocês fariam no lugar dela? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite e até o próximo segredo, se Deus quiser.